Aleluia, Senhor, Tu és santo, 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 Pai. Senhor, nós queremos declarar que Tu és o único, Pai. Tu és o único Senhor e Salvador sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre esta igreja, sobre a Tua igreja aqui nessa terra, Pai. Nós queremos declarar, Pai, que Tu és o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para entregar tudo que nós somos e tudo que nós temos, Senhor, diante da Tua presença. Por isso, Pai, que Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro nessa noite. Que Teu Espírito Santo, que tem o poder de nos convencer de toda justiça, de todo juízo. Senhor, em nome de Jesus, nos batiza com Teu Espírito Santo mais uma vez essa noite. Senhor, que os Teus olhos estejam, Senhor, sobre esta igreja, Pai. Sobre cada uma dessas famílias aqui presentes, aqui representadas. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Senhor, assim como Tu fizeste no Pentecostes, que Tu faça mais uma vez, Pai. Senhor, renova as forças do abatido, Pai. Renova as forças do desanimado aqui essa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és suficiente para nós. Nós cremos que Tu és suficiente para cada um de nós, Pai. Por isso nós declaramos, Senhor, que Tu és o Senhor da nossa casa. Nós declaramos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos, Senhor. Declare essa noite. Oh, sim, Deus, Tu és poderoso, Pai. Aleluia, como Tu és grande, Deus. Que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Aleluia. Sim, Deus, Tu és vitorioso, Pai. Oh, aleluia. Sim, Pai. O único nome infalível, Senhor. Aleluia. Teu trono acima. Sim, Deus. Teu nome imutável. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar na Tua casa, Pai. Senhor, obrigado por ter nos escolhido, porque eu creio assim como a Tua palavra diz, que Tu já nos selecionaste, Tu já nos amaste antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por ter nos amado primeiro. Por isso, Senhor, nós podemos estar aqui essa noite, Te adorando, rendendo graças ao Teu nome, ao Teu senhorio, a tudo aquilo que Tu és e representa para nós. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa noite. Amém. Se você é grato, dê uma salva de palmas ao Senhor essa noite. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Aquilo que a palavra dEle já diz que Ele é. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, tome o seu lugar. Queridos, para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Acredito que é a terceira vez, eu acredito que eu estou voltando aqui nessa igreja. Agora uma igreja que caminhamos junto na mesma visão, debaixo da mesma cobertura do nosso apóstolo André. E a primeira vez nós viemos aqui para um evento de casais, depois eu vim para um evento de homens, e hoje estou aqui para toda a família. Amém? Quando a gente veio em casais, irmão, a gente trouxe casais junto com a gente para acompanhar. Quando eu vim dos homens, trouxemos homens, né, para acompanhar a gente. E hoje, como é para toda a família, eu trouxe a minha família. Amém? Então aqui está junto comigo a minha esposa, pastora Grazi, mulher guerreira que tem já mais de 16 anos, irmão. Nós estamos nessa linha da área de família, de casamento. E essa é uma mulher que lutou não só pelo nosso casamento, mas luta até hoje pelos casamentos daquele que Deus coloca nas nossas mãos e que Deus direciona, e aqueles que se deixam trabalhar pelo Senhor, e Deus tem usado a minha vida e principalmente a vida dela, para que a gente pudesse fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém? Junto conosco, né, eles foram lá para a salinha, está o Samuel, cabeça branca, e a Beatriz, né, a nossa princesinha, 5 anos, e o Samuel, 11 anos, eles estão lá na escolinha. Ela já veio agoniada pelo carro, né? Pai, será que tem salinha? Pai, lá tem salinha? Eu falei, filho, eu não sei, eu fui uma vez no evento de casais, não tinha.
vim no evento de homens, também não fazia sentido ter, mas eu falei, eu acho que hoje vai ter. Ai, tomara que tenha, tomara que tenha. E ela veio nessa expectativa, irmão. Pensa uma menina que gosta de estar na casa do Senhor, estava falando com o pastor Ricardo, uma menina que gosta de dançar. Aqui ela fica envergonhada, irmão. Se fosse lá na Nação Forte, ela já estaria aqui na frente dançando. Quando não tem as meninas de dança mesmo, aí ela se sente à vontade. Né? Uma menina que Deus nos abençoou, 2 milagres na nossa vida, na nossa casa. E como foi para vocês, uma honra e um privilégio poder estar novamente nessa casa, e principalmente compartilhando a palavra de Deus, e compartilhando primeiro aquilo que Deus faz em nós. Né? Nós não somos doidos nem irresponsáveis de trazer uma palavra que primeiro ela não fale conosco, que primeiro ela não traga mudança em nós, para que a gente possa então liberar aquilo que Deus está fazendo através de nós. Amém? Lá atrás eu trouxe alguns materiais, como eu falei para vocês, eu e a pastora Grazi, mais de 10 anos já, há mais de 16 anos no Ministério da Família, trabalhando com casais, escrevemos um livro nessa área, a Jornada do Casamento, que, irmãos, se a sociedade hoje está terrível, imagina como estão os casamentos. Eu e a Grazi também somos terapeutas conjugais, de casais, principalmente na área de sexualidade, e nós temos pego cada situação, irmão, que está terrível, o que tem acontecido, e o quanto Satanás ele tem investido para destruir casamentos, destruir famílias, e acabar com a base de tudo aquilo que Deus criou. Irmão, eu creio que a tua família, que a tua casa, que o teu casamento é a base para tudo. Porque senão Deus ele teria criado todas as coisas e depois instituído o casamento. Mas depois de ter criado os animais e tudo, aquilo que mais importa, nós que somos imagem e semelhança, Ele criou dentro de uma aliança de casamento. Porque seria a base para tudo. Base para a sociedade, base para a igreja, base para qualquer coisa e principalmente para o reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Então eu trouxe o nosso livro lá, Jornada do Casamento, manual prático, que ajuda muito a trabalhar, tem atividade para fazer, para mapear o seu casamento, ver a estação do seu casamento, resolver conflitos dentro do casamento. Irmão, tem um material ali abençoador, que vai abençoar a sua vida. E tem uns outros livros que a gente traz do pessoal lá da igreja também, sobre perdão, sobre cura. Temos também o livro das linguagens do amor, que a gente sempre trabalha com casais, a gente acaba tendo o material junto para vender. Então no final, se você quiser abençoar a sua vida e abençoar o nosso ministério, a gente vai ter o material lá atrás. Amém? Então, como eu falei para vocês, sou o pastor Anderson, já estou na Nação Forte. A Nação Forte esse final de semana completa 18 anos, irmãos. Estamos um pouquinho mais novo que aqui é 25, né, pastor? 25 anos e nós 18 anos, irmão, e eu só sei o que é Nação Forte. Eu me sinto até mal, às vezes a gente vai em café de pastores e outros pastores que conhecem tudo, conhece o pastor fulano, pastor da igreja tal, pastor da igreja não sei o quê, tu conhece aquele outro que era de onde? Eu falei, irmão, não conheço quase ninguém, eu sou Nação Forte. Eu conheço só o que entrou e saiu da Nação Forte e conheço todo mundo. Se não passou por aqui, eu não sei ainda. A minha história que Deus transformou a nossa casa, nosso casamento através da Nação Forte, e é uma bênção para nós, uma bênção para a nossa casa. Estamos servindo lá há mais de 18 anos, vamos completar agora nesse domingo, e mês que vem, eu e a pastora Grazi estamos completando 19 anos de casados. Amém? Queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo essa noite, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o tema proposto para essa noite são palavras que transformam. E, irmão, não tem palavra na Bíblia que não foi escrita para trazer transformação para nós. Muitas vezes nós que passamos por ela, muitas vezes que nós lemos a Bíblia de qualquer jeito, às vezes nós lemos a Bíblia porque nossos pais talvez um dia obrigaram, mas eu acredito que toda a palavra que tem na Bíblia, ela deveria trazer transformação, logo quando a gente lesse ela, logo quando a gente deixasse ela trabalhar no nosso entendimento. Amém? Conseguiu abrir aí Romanos 12, 2? Tem a versão ARA aí também, não? Que a versão ARA vai ficar igual a minha se você tiver aí, ao meio da revista atualizada. Mas é bem parecido, só muda algumas palavras. Eu vou ler pela minha versão aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos comigo no momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai. Senhor, eu creio que ela pode, Senhor, transformar, curar, mudar, traçar destinos, rotas, alinhar propósitos, Pai. Por isso que essa noite a Tua palavra venha cumprir tudo aquilo, Senhor, que Tu já propôs para nós aqui essa noite.
Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos espirituais, para que Tu possa falar através da Tua palavra conosco essa noite. Senhor, eu sei que assim como essa palavra primeiro tocou o meu coração, primeiro trouxe transformação em mim, Pai, que essa noite ela venha transformar corações, Pai. Que essa noite ela venha tocar no mais íntimo, no mais fundo, Senhor, dos corações de cada um dos Teus filhos aqui essa noite. Senhor, aqueles que nos acompanham online também, Pai. Senhor, que a mesma unção que está sobre este lugar, adentre esses lares agora nesse momento, esses empregos, onde quer que a Tua palavra está alcançando nesse momento. Senhor, que ela traga transformação, que ela traga mudança de mente, que ela traga transformação em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então essa palavra vai já quase caminhando para a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos. E um pouquinho antes, Paulo ele estava falando de alguns outros assuntos, estava discutindo alguns assuntos teológicos com o pessoal lá com os romanos, estava conversando algumas discussões teológicas sobre prática de vida, falando sobre justificação de fé, sobre a graça de Deus, sobre Israel, mas só que depois ele voltou para um tema que provavelmente era relevante para aquela época. E eu vejo que é um tema totalmente relevante para a nossa época de hoje. Porque quando Paulo, ele começa com isso, ele já começa com essa exortação: não vos conformeis com este século. Então automaticamente eu já sou levado a imaginar, a pensar, que naquele tempo pessoas estavam se conformando. Quando fala século, algumas versões vão falar mundo, né? Que estava aqui anteriormente. Então naquele tempo provavelmente eles já estavam se conformando com o mundo. E muitas vezes nós no nosso tempo, nós já estamos nos conformando com o sistema do nosso mundo. Do jeito que as nossas escolas estão indo, do jeito que a sociedade está indo, do jeito que a dissolução da família está caminhando. E muitas vezes nós estamos nos acostumando com isso. E Paulo então ele vem com uma exortação e fala: olha, não vos conformei com este século. Ou seja, não vos conformei com esse sistema, porque não foi esse sistema que Deus preparou para nós. E é isso que nós vamos ver um pouquinho essa noite, é isso que nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa mente essa noite. Porque, irmão, eu creio que uma das maiores batalhas, e a maior batalha que nós temos nesse tempo, é através da nossa mente. Então por isso eu queria que você fizesse esse exercício agora, esquecesse tudo que está lá fora. Esquecesse os problemas, irmão, todo mundo tem problema. Nós, os pastores, todo mundo tem. Esquecesse as dificuldades, esquecesse a doença, esquecesse tudo. Porque senão a gente vai deixar a nossa mente daqui a pouco vagar por outro lugar. E nós precisamos estar aqui 100% na presença do Senhor essa noite. Amém? Posso contar com você? Então quando Paulo ele faz essa exortação, não vos conformeis, a palavra conformar, ela quer dizer isso, assumir uma forma ou ser moldado por algo. Então Paulo ele percebeu isso, olha, tem um povo aqui que já acabou se conformando com a forma que o mundo está dando. Está se enquadrando na forma que o mundo está dando. Ou seja, o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então se a gente se conformar com o mundo, se a gente pegar a forma do mundo, o mundo caído, a gente vai estar muito longe daquilo que Deus tem para nós. A gente vai estar muito longe daquilo que Deus tem para mim e para você. Você não crê nisso? Então aqui ele está nos advertindo contra nós sermos moldados por esses padrões do mundo. Irmão, infelizmente, tem até mesmo igrejas que o padrão do mundo tem entrado dentro das igrejas. Irmão, não tenho nada contra festas que igrejas promovem, contra coisas que a igreja promove, porque às vezes tem estratégias que Deus dá para uma determinada igreja, que é para aquela igreja. Às vezes Deus deu uma visão, não, nós vamos trabalhar esse tipo de atividade, como se fosse alguma coisa que parece, aos nossos olhos parece que está se amoldando ao mundo. E eu não tenho nada contra isso. O que eu tenho contra é o quê? Eu não entender que essa visão é só daquela igreja e querer trazer isso para todas as igrejas como se fosse uma doutrina. E daqui a pouco nós estamos amoldando a igreja conforme o formato que está o mundo. Então eu creio sim que Deus dá estratégia e direção para determinadas igrejas trabalhar daquela forma. Mas aquela forma foi que Deus escolheu para aquela igreja, para aquela denominação, para aquela comunidade. Então nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós precisamos ter esse púlpito, esse altar. Você precisa ter sua casa firmada na palavra de Deus. E não firmada
nos padrões que o mundo está, nos valores que o mundo tenta nos vender, muitas vezes como sendo certo. Irmão, hoje o mundo quer nos ensinar como a gente cuida do nosso filho, de forma errada. Como a gente deve tratar o nosso casamento, de forma errada. Como a gente tem que se relacionar com Deus, de forma errada. Ou seja, a gente não pode se amoldar a esse sistema que o mundo está tentando trazer sobre nós. E o que é esse sistema do mundo, pastor? Então esse sistema aqui, ele se refere aos valores que estão indo contra ou em oposição a Deus. Tudo aquilo que vem do mundo, que é oposto à palavra de Deus, é algo que nós deveríamos descartar já na nossa raiz. Algo que a gente nem deveria dar ouvido. Algo que a gente não deveria nem perder o nosso tempo. Algo que a gente deveria cortar o nosso contato. Então cada um desses valores que estão em oposição a Deus, deveriam estar em oposição a nós. Então se conformar com esse século, é a gente se conformar, a gente acreditar que atitudes, filosofias e comportamentos muitas vezes que exaltam o homem acima de Deus, como sendo algo normal. Porque hoje montar assim, principalmente nós atendemos na área de consultório, somos terapeutas, e hoje parece que os psicólogos, principalmente que não são cristãos, eles estão preocupados em colocar o homem num lugar onde não é devido ao homem. Ou seja, colocar o homem acima de tudo. Ou seja, você tem que se sentir feliz, você tem que se sentir o melhor, você tem que ser isso. E aí eles atropelam princípios, atropelam valores da palavra de Deus. Porque, irmão, quando a gente tenta se colocar num lugar onde não é nosso, isso vai dar problema lá na frente. Agora, quando a gente se coloca no nosso lugar, com princípios, aí sim é Deus que nos eleva, é Deus que nos coloca nos lugares, é Deus que nos dá destaque, talvez para influenciar alguma coisa, aí sim vai permanecer. Mas o sistema, ele é sutil, ele vem trazendo filosofias, comportamentos, e muitas vezes isso de filosofias, trazendo para dentro da igreja. E Deus, ele fez a gente trabalhar num formato contrário. Deus falou, olha, vocês vão atuar numa área agora, que em vez de aplicar a filosofia dentro da igreja, vocês vão levar a palavra para dentro da filosofia. Vocês vão levar a palavra para dentro de pessoas que vão vir aqui, pensando em mudar, em conselhos práticos e coisas humanas e técnicas humanas, e aí vai ser a oportunidade de vocês falarem da palavra de Deus. Irmão, porque eu creio que a palavra de Deus é extremamente suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Eu entendo que tem profissionais que vão nos ajudar, sim, eu não tenho nada contra. E deve procurar mesmo. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa. Tem pessoas que Deus vai levantar, que a gente precisa caminhar junto, precisa colar junto. Eu sei que isso é um princípio que Deus estabeleceu. Mas a Bíblia ainda continua sendo suficiente para mim e para você seguir a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada diante daquilo que Ele tem para mim e para você. Então, quando a gente se amolda a esse sistema, a gente acaba distorcendo o propósito divino para a sua criação. A gente começa a colocar coisas humanas, coisas filosóficas, coisas terrenas, passageiras, acima daquilo que é eterno. Acima daquilo que nós fomos criados para ser, para fazer, para manifestar aqui nessa terra. E Deus conta comigo e com você crê nisso? Amém? Então, querido, eu vejo que a mesma coisa que acontece aqui estava acontecendo no tempo de Paulo. Porque quando ele faz essa exortação, automaticamente a gente já leva a entender que eles estavam acomodados. Quando a gente se conforma com o sistema do mundo, é algo como a gente fala, eu estou acomodado. Bom, o Brasil está indo de ruim a pior, não estou nem aí. A violência está aumentando, está tudo certo, é normal. E aí a gente vai cauterizando a nossa mente, vai normalizando tudo. E aí a gente vê que está totalmente fora dos padrões e dos princípios da palavra de Deus. Isso, infelizmente, hoje é em todo lugar. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, tudo isso. As filosofias e tudo isso tem acontecido. Então, Paulo, na sua época, ele enfrentava, o paganismo, o hedonismo. Irmão, e quanto a gente tem visto hedonismo hoje? Hedonismo é o quê? É o prazer humano estar acima de qualquer outra coisa. Ou seja, eu viver para o meu bel prazer. E não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou, sim, para desfrutar. Deus nos criou para prosperar, mas não para a gente viver pelo nosso bel prazer. Porque Deus, Ele confiou um chamado, um propósito para mim e para você. Talvez o chamado que Deus confiou a mim está aqui essa noite, ministrando a palavra dEle.
Mas Ele confiou um chamado para você, para cada um de vocês, que talvez eu não vou conseguir chegar nesse lugar, mas Deus colocou você, plantou você lá para fazer a diferença. Colocou você lá para você cumprir o ID, a grande comissão que Deus nos deu. Então Paulo, ele estava vendo que tudo isso estava acontecendo. E hoje eu queria incluir pelo menos 3 coisas que vão mostrar um pouquinho como a gente acaba se amoldando ao sistema, como a gente acaba se amoldando a esse século, a esse sistema mundano. O primeiro deles que eu queria compartilhar com vocês, materialismo, irmão. Como a gente tem visto pessoas se apegando a bens materiais, a mais de qualquer coisa. Tem negociado os seus princípios, seus valores, sua família, sua ligação com Deus, tudo que ele teria, por causa de materialismo. Irmão, e tem algum problema a gente conquistar alguma coisa? É óbvio que não, porque Deus nos garantiu que nós seríamos abençoados, que nós seríamos prósperos. E tem várias promessas na sua palavra, não tem? Que a gente vai prosperar, que a gente vai alcançar multidões. E Deus, Ele precisa isso, de pessoas sim prósperas, pessoas que vão avançar no reino, pessoas que vão ser pontes, para que a gente possa chegar, que o evangelho dele possa chegar a outras pessoas. Mas o que eu quero falar de materialismo aqui é uma busca desenfreada por bens materiais, achando que isso é a fonte de toda a sua felicidade e ainda acreditando que essa é a sua identidade. Porque tem pessoas que trabalham para provar aquilo que ela não é para alguém. E como eu sei que ela quer provar alguma coisa que ela não é para alguém? Porque o que eu sou, eu não preciso provar para ninguém, porque simplesmente eu sou. O que você é, você não precisa provar nada para ninguém. Não é o seu trabalho que vai provar para alguém o que você é. Não é a sua casa, seu carro, ou nada disso que vai provar para alguém quem você é. O que vai provar para alguém o que você é, como a gente viver conforme Deus estabeleceu que a gente vivesse. A gente começar a viver os princípios da palavra, os princípios de Deus. Porque daí hoje o que mais a gente vê, irmãos, é pessoas com crise na sua identidade. Com crise de identidade, buscando suprir através de coisas materiais. Suprir através de outras coisas, porque não consegue se destacar por aquilo que ela é, por aquilo que Deus já colocou dentro dela. E ela não encontra isso. E aí ela quer se destacar por ser o melhor empresário da cidade, ser o melhor advogado, ser o melhor isso, melhor aquilo. Eu não estou falando que está errado, irmão. Nós temos que ter sim, mas nós temos que ter princípio. E quando a pessoa está fazendo isso para encontrar a sua felicidade, para encontrar a sua identidade, ela vai chegar no final da sua vida e vai entender que de nada valeu a pena. Porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade está quando Cristo morreu por mim e por você na cruz e nos deu o poder de ser novamente filhos do Altíssimo, filhos do Deus Todo-Poderoso, aquele que nós acabamos de adorar neste lugar, aquele que está presente aqui. Essa é a nossa identidade. Então muitas vezes a gente tem se amoldado através do materialismo, aberto mão de princípios, aberto mão de Deus, aberto mão de estar na igreja muitas vezes, para estar correndo atrás de coisas materiais e colocando toda a nossa expectativa nisso. Irmão, e o dia mau vai vir para todo mundo. Todo mundo conhece a história de Jó, não conhece? Imagina se esse camarada colocasse toda a sua identidade, toda a sua felicidade nos seus bens. Irmão, com certeza ele nem na Bíblia ele estaria, a gente nem ia ouvir falar dele. Mas um cara que entendeu quem ele era em Deus, um cara que entendeu aquele que me deu é o mesmo que tomou, aquele que me abençoou é o mesmo que pode trazer maldição sobre a minha casa. Por quê? Porque a fé dele não estava firmada no materialismo, a fé dele não estava firmada nas suas posses, mas estava firmada naquele que ele acreditava, estava em Deus. Irmão, e Jó, ele me faz entrar em crise, porque no final de toda a sua caminhada, de toda a sua história, ainda ele fala: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço de face a face. Como é que alguém que só conhece de ouvir falar de um Deus que é poderoso, consegue ter uma vida tão reta, que não negociou princípios, que pagou um alto preço para servir o Senhor? E principalmente a Bíblia deixa ele para que ele fosse exemplo para mim e para você. Então Jó, primeira coisa que me alegrou muito, diz que Jó era um ser humano, irmão. Ele não era um super-herói, ele não era algo sobrenatural, ele era um ser humano como eu e você. Porque a Bíblia está dizendo que se Jó
conseguiu permanecer firme nos princípios, eu e você conseguimos também. Se Jó conseguiu se firmar na palavra, se firmar naquilo, no pouco que ele conhecia de Deus, como é que eu e você não conseguimos se firmar conhecendo toda a palavra de Deus? Então não negocie princípios. O segundo padrão que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, da nossa realidade, se chama relativismo moral. A ideia de que não existe uma verdade absoluta. Uma ideia de que a gente pode ser o que a gente quiser ser, que a gente pode fazer o que a gente acha que pode fazer, que a gente coloca nós, o ser humano, no centro do universo, no centro de tudo. E aí a gente começa a relativizar tudo. E aí a gente começa nós mesmos a definir o que é certo e o que é errado. E aí a gente começa a se amoldar aos padrões do mundo. Porque nós já temos uma verdade absoluta. É o que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem que relativizar a verdade é uma só. Cristo é a verdade. Mas muitas vezes a gente está relativizando. A gente acha que não tem uma verdade absoluta sobre algum assunto. Bom, todo assunto que você precisar, todo assunto que você está passando, está dentro da palavra do Senhor. Tudo, irmão, tudo. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que a psicologia tenta usar está aqui. Tudo que a ciência tenta usar está aqui. Tudo que coaches estão tentando usar está tudo aqui dentro. Porque Deus ele já deixou o manual para mim e para você, justamente para que a gente renovasse a nossa mente. E o outro ponto que a gente tem negociado, individualismos extremos, irmãos. Nós acreditamos que nós somos o centro de tudo, levando uma vida egoísta, que despreza muitas vezes e se afasta dos outros. Não é isso que nós estamos tentando, sendo ensinados? Que o homem não precisa da mulher para mais nada, que a mulher não precisa do homem para mais nada, que nem os filhos não precisam mais dos seus pais para nada, que eles já podem decidir o que eles querem ser, o que eles querem fazer. E muitas vezes nós estamos nos amoldando a esse sistema do mundo, a esse sistema caído e falido, que vai nos levar para um caminho de morte. Mas eu creio, irmão, que Deus levantou homens e mulheres. Tem homens e mulheres aí dispostos a mudar esse panorama? Porque eu coloquei aqui mesmo como nós somos uma verdadeira resistência ao que o mundo quer fazer. Por isso que Deus conta comigo e com você, para ser uma verdadeira resistência contra esse sistema que está tentando dominar todas as áreas da sociedade, inclusive as igrejas do Senhor. Então nós somos a verdadeira resistência. E o que nós temos que fazer, pastor, para ser uma resistência alinhada com a palavra de Deus? Principalmente, não negocie princípios. Irmão, princípio é o básico da nossa vida. Princípios é como lei, não é para ser questionada, é para ser cumprido. Nosso apóstolo André, ele tem um lema muito forte que fala: quebre um princípio, ele vai quebrar você. Honre um princípio e você será abençoado. Então a nossa resistência vai ser sempre essa, de a gente cumprir os princípios que Deus já estabeleceu e não negociar esses princípios. Algo que a gente tem trabalhado muito com os casais no consultório. E hoje psicólogos espalhados, irmão, tem psicólogo que é cristão, que é bênção demais, tem. Mas tem psicólogo como tem em várias áreas, de todas as áreas da sociedade, de pessoas que não são alinhadas com a palavra de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Eu acredito que tem psicólogos que nem cristãos são, e às vezes são muito bons. Mas só que vai chegar um momento que ele vai estar disposto de quebrar um princípio para ver a tua felicidade. Ele vai estar disposto a quebrar um princípio para ver você mudar de vida, para ver você mudar de comportamento. Irmão, e todo princípio que a gente quebrar, nós vamos ser quebrados. Por isso, uma coisa que eu e a Graça, quando a gente decidiu isso, abriu o consultório, principalmente para isso, a gente não negocia princípios. A gente perde clientes, a gente perde pacientes, a gente perde financeiramente, mas a gente não vai negociar princípios, porque nós somos a resistência que Deus colocou nesse mundo. Porque eu e você somos a resistência que Deus colocou sobre essa terra, para não se amoldar a esse mundo. E depois Paulo ele avança um pouquinho mais e diz, porque ele não traz só uma exortação,
Você já viu que muitas vezes Deus ele faz isso? Deus, através da sua palavra, ele nos exorta, mas depois já logo vem a saída, vem o escape, vem o refrigério, vem a direção. Então nós só precisamos caminhar por isso. Então tem duas escolhas: ou a gente fica de biquinho virado, fica brabinho porque Deus ele nos corrigiu, porque o pastor nos corrigiu, porque alguém chamou nossa atenção, ou a gente escolhe caminhar, porque Deus ele sempre vai dar uma saída, ele sempre vai dar um direcionamento. E Paulo fala depois: não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui está. E toda transformação. Renovai a vossa mente. Então Paulo ele exorta assim, mas ele dá uma alternativa para mim e para você. Nós temos a opção de se amoldar, ou temos a opção de renovar a nossa mente todos os dias. Renovar a mente, ou transformação da mente. A palavra grega para transformação é uma palavra que talvez você já conhece. Lá no original se chama metamorfos. E aí, trazendo para a nossa língua, é verdadeiramente uma metamorfose. Ou seja, algo, uma metamorfose, algo que acontece de dentro para fora. Todo mundo conhece como uma borboleta vira borboleta, não conhece? Quando a lagarta, ela vira um casulo e de dentro para fora, começa a gerar algo. De dentro para fora começa a nascer algo. Isso é uma metamorfose. Como uma lagarta deixa de ser lagarta, passa pela renovação, passa pela metamorfose e agora passa a ser uma borboleta. Então a gente precisa verdadeiramente essa metamorfose, essa mudança de mente, essa renovação de mente, para que a gente possa concluir aquilo. E como que a gente faz esse processo, pastor? Toda a transformação permanente começa na nossa mente. Se a gente não mudar primeiro a nossa mente, nenhuma transformação vai acontecer por muito tempo. E ela não vai permanecer. Seja qualquer transformação que você quer ter na sua vida. Se é na parte física, se é na parte profissional, se é na parte espiritual. Se ela não começar na sua mente, não vai permanecer. Porque esse é o segredo de tudo, a nossa mente. E por que isso acontece? Porque os nossos pensamentos determinam as nossas atitudes e ações. E aí quando a gente muda de atitude, mas não muda o pensamento, daqui a pouco o nosso pensamento vai estar nos levando a outra atitude. Então primeiro a gente tem que trabalhar na nossa mente. É o que Paulo está falando. Renovai a vossa mente. Transformai a vossa mente. E olha só o que fala em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então por isso que é muito importante aquilo que a gente pensa, o que a gente tem alimentado, o que a gente pensa. Em alguns lugares talvez você ouviu falar sobre crença, e crença não é acreditar em Deus, e não é acreditar, não é esse tipo de crença, mas a crença é o que? Aquilo que está, aquilo que a gente carregou, aquilo que a gente foi formado. Quem aqui não nasceu dentro da igreja evangélica? Quantos de vocês tinham a crença que todo pastor era ladrão? Eu era um, irmão, por isso que eu estou com o braço levantado. Porque isso é uma crença que colocaram dentro de nós. Eu nasci na igreja católica, não tenho nada contra religião nenhuma, mas me encontrei o que eu preciso na igreja que eu estou hoje. Mas só que a crença que eu tinha, a mente que eu tinha, através dos meus pais, principalmente do meu pai, uma figura de autoridade na minha vida, ele começou a falar isso: todo pastor é ladrão, todo pastor só rouba, todo pastor só pensa em dinheiro. E aí a gente cresce com essa crença, que todo pastor é ladrão. Irmão, e não adianta a gente mudar comportamento, porque se o nosso pensamento continuar sendo esse, a gente não vai fluir naquilo que Deus tem para nós. E aí isso bloqueia também a nossa área financeira, a nossa prosperidade, bloqueia tantas outras coisas, que fica para um outro dia, um outro momento a gente falar sobre isso. Mas esse pensamento, essa crença, me limitou por muito tempo. E aí eu tive que renovar a minha mente. Aí eu tive um encontro com o Senhor. E aí Deus me levou para uma igreja. E aí eu caminhei mais perto de um pastor. E aí eu comecei a andar e ver o que ele via, ouvir o que ele falava, sentir o que ele sentia, comecei a caminhar junto. E aí a minha mente foi se renovando. Porque eu entendi que, irmão, existe pastor ladrão? É óbvio que existe. Existe advogado, existe médico, existe em toda a área.
Mas só que a crença que eu falo é o quê? Não é todo pastor que é ladrão. Não é todo advogado que é ladrão. Não é todo médico que é mau caráter. Então a gente tem uma crença de colocar todo mundo no mesmo pacote. Quem aí que não tem a crença, ou já ouviu falar que é tudo farinha do mesmo saco? Irmão, isso é uma crença. E a gente precisa renovar a nossa mente. Seja na política que a gente mais ouve isso. Irmão, a gente precisa começar a renovar a nossa mente, levantar homens e mulheres posicionados, que não vão negociar princípios, que vão ser a resistência na política, vão ser a resistência no corpo médico, no corpo jurídico, vão ser a resistência em todo lugar que Deus levantar. Mas para isso precisa primeiro mudar a mente. Para isso precisa primeiro transformar a nossa mente. Então nós somos tudo aquilo que nós pensamos. E como que eu faço, pastor, para renovar a minha mente? Irmão, eu vou falar pelo menos 3 coisas. Simples, básica e que não te custa nada financeiramente falando. Existem várias, mas eu vou falar só essas 3 que não custa nada para que a gente possa começar a renovar a nossa mente. E isso não é um exercício para um dia só. Renovei minha mente hoje, está tudo certo. Não, irmão. A gente tem muita crença errada. A gente tem muita coisa que nos influenciou. O mundo já colocou muita coisa dentro de nós. E a gente precisa renovar a nossa mente dia após dia. Então, por isso que é um exercício, como a palavra fala, me conhecereis e seguireis em me conhecer. Irmão, Deus, Ele é inesgotável. A gente vai passar 80, 90, 100, 110, 120 anos. Quem quer chegar aos 120 aí? Eu quero chegar, irmão, com saúde, é claro. Mas mesmo hoje, com 39, mesmo que eu caminhe até os 120, eu ainda não vou conhecer tudo que Deus tem. Eu não vou conhecer tudo ainda que Deus é. Porque a gente precisa renovar as nossas mentes todos os dias. Então vamos pelos 3 básicos, simples, que todo mundo vai conseguir fazer. Qual é o primeiro deles? Através da palavra de Deus. Irmão, não tem como a gente transformar a nossa mente se a gente não encher, não alimentar ela com a verdade. Se a gente não alimentar dia após dia com a palavra do Senhor. E como eu falei para vocês, não é só ler por ler. Não é só chegar em casa hoje à noite ou amanhã e falar, não, eu só vou ler porque o pastor falou que eu tenho que ler. Não é assim que a tua mente vai ser transformada. É você verdadeiramente chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui e quero meditar na tua palavra. Senhor, eu só saio daqui do meu tempo contigo se hoje tu trazer uma transformação nova na minha mente. Eu só vou sair deste lugar se a tua palavra verdadeiramente falar comigo e trazer mudança para que eu possa aplicar na minha vida hoje. E você ter esse hábito todos os dias. Eu falei para vocês do nosso livro, A Jornada do Casamento, e esse exercício diário é tão importante, esse devocional diário é tão importante, que eu sei, irmão, que se nós estabelecêssemos um devocional para reunir toda a família todos os dias, seria muito difícil, eu sei que é. É difícil na minha casa, sei que é difícil na sua casa, em todas as casas. Não estou falando do exercício de orar e abençoar uns aos outros, que isso a gente faz todos os dias, mas tem um tempo com a palavra, um devocional, e a gente via que tinha muito pouco material sobre isso, principalmente para a família. E eu e a Graça estamos escrevendo agora um devocional para a família, para aplicar todas as semanas, para que a família tenha contato com a palavra, aplicação da palavra, experiência com a palavra, nas 52 semanas do ano de 2025. Então por isso tem materiais sim, mas eu quero focar aqui na palavra de Deus, lembra? Ela é já suficiente, mas tem pessoas que precisam de uma ajudinha. Pastor, o que eu leio, o que eu estudo, o que eu faço, como eu aplico? Então a gente vai lançar um material ano que vem, que vai trazer, elucidar ainda mais como a gente faz, como a gente aplica a palavra de Deus, como a gente levanta um verdadeiro altar de adoração para Deus dentro dos nossos lares, porque isso vai transformar a nossa mente. Então o contato com a palavra, se alimentar da palavra, então nossos pensamentos são alinhados com a verdade de Deus. Então para a gente não negociar princípios, a gente precisa conhecer quais são os princípios de Deus. Quando o Satanás ele foi tentar Jesus, o que Jesus respondeu para ele? Com ciência? Ele respondeu com coisas humanas, com filosofias? Não, ele respondeu com a palavra de Deus. Ele falou, mas também está escrito na palavra, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, irmão, não tem como a gente guerrear, não tem como a gente permanecer, não tem como a gente
prezar pelos princípios, se nós não conhecemos os princípios da palavra de Deus. Então estudar a palavra é verdadeiramente isso, a gente tem um contato diário, ter um contato real com a palavra de Deus. E aí começar a aplicar esses princípios dentro da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, de onde quer que Deus nos direcione. E aí sim a gente vai começar a viver sobre as perspectivas divinas. E aí a gente vai ser a verdadeira resistência para esse mundo. Qual é a segunda coisa que você pode fazer para renovar a sua mente? É óbvio, irmão, a oração. Não existe como renovar a nossa mente sem oração, sem esse diálogo, sem esse contato com Deus. A oração é ela que nos conecta diretamente a Deus. É ela que faz a gente discernir o que Deus está falando. É a oração que faz a gente discernir qual é a voz do mundo, qual é a voz do nosso coração, qual é a voz do diabo, mas principalmente qual é a voz de Deus. É através da oração que a gente ouve Deus. É através da oração que a gente se comunica com Deus. E é isso que vai transformar a nossa mente, a oração. E a palavra diz: orai sem cessar. Irmão, eu via Jesus, ele veio e deu exemplo em tudo. E Jesus orava, porque ele tinha que ser exemplo, irmão. Ele não precisava orar, ele já era Deus. Ele não precisava oração para se comunicar com Deus, porque ele já era Deus. Mas foi simplesmente para nos dar exemplo. E aí ele orava. E aí tem gente que fala, né, mas pastor, de noite eu estou cansado, de manhã eu estou cansado, e é isso. Mas Jesus, ele orava todo o tempo. E ainda ele falava: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque a oração vai nos conectar com Deus. A oração que vai mudar a nossa mente. A oração que vai transformar e renovar a nossa mente. Então a oração, ela não traz somente paz e direção, mas também ela molda a maneira que a gente pensa de Deus, a maneira que a gente se relaciona com Deus. Então através da oração a gente consegue encontrar esse lugar em Deus. Então a primeira coisa simples, a palavra, irmão, não custa nada. Se você não tiver uma Bíblia em casa, não tiver dinheiro para comprar, eu tenho certeza, pede uma aqui na igreja que eu tenho certeza que eles vão te abençoar. Se você não tiver, eu mesmo te abençoo com uma, porque não custa caro uma Bíblia, é a palavra de Deus. Segunda coisa que não custa nenhum valor financeiro, oração. Nós precisamos ter esse tempo de oração com Deus. E o terceiro, para a gente renovar, através da nossa comunhão na igreja. Porque, irmão, da mesma forma que o mundo vai tentar nos pressionar, vai tentar nos amoldar ao padrão do mundo, a igreja vai ser a resistência, lembra? E vai estar trabalhando o contrário. Vai estar nos alimentando, nos nutrindo. E aí a gente vai estar mudando a nossa mente. Lembra que eu falei para vocês, a minha visão, todo pastor é ladrão, como que eu aprendi que não era? Estando junto, caminhando, colando, estando na igreja, estando junto com os irmãos, estando ouvindo histórias um do outro, compartilhando histórias, desafios, experiências que os outros têm, que muitas vezes isso muda a nossa mente. Você sabia? Às vezes você tem alguma história que foi na minha vida e tu pensa assim: meu Deus, mas eu não sabia que era assim que funcionava. Pronto, renovou a sua mente, é assim que funciona. Tem coisa que Deus trabalha, eu não sabia que era assim que Deus trabalhava. É assim que Deus pode trabalhar e já renova a nossa mente. Por isso que o convívio na igreja é importante. É importante para que você venha se alimentar, é importante que você venha ter comunhão com os irmãos, é importante que a gente tenha pessoas próximas e principalmente que tenham o mesmo alvo, que tenham o mesmo objetivo que eu e você. Porque daqui a pouco, se nós não estamos na igreja, nos amoldando à igreja, daqui a pouco nós estamos só no futebol, daqui a pouco nós estamos só na faculdade, daqui a pouco nós estamos só em outros ambientes altamente perigosos, que vão estar impregnando a cultura do mundo dentro de cada um de nós. E principalmente essa renovação não podia ser em outro lugar, né? A não ser na nossa mente. E a renovação da mente é uma batalha diária, irmão, dia após dia. Porque Satanás, ele já tentou várias formas de se mover. Lembra um tempo na igreja onde se manifestava muita, manifestações demoníacas, pessoas possessas e tudo isso. E quando o diabo viu que isso estava sendo utilizado para converter mais pessoas do que botar medo nas pessoas, parece que meio que cessou, irmão. Ainda existe sim possessão demoníaca, ainda existe tudo isso, mas o diabo, ele vai se adaptando. E hoje onde ele mais tem investindo é na nossa mente.
Porque a maior batalha espiritual que existe é na nossa mente. Por causa das nossas crenças, por causa do que o mundo faz, por causa do que a gente acredita que é, quando a gente perde a nossa identidade, e aí começam as batalhas na nossa mente. Então Satanás, ele sempre vai encher a nossa mente. Como foi lá no Jardim do Éden, ele continua fazendo exatamente igual até hoje. Ele usa pelo menos 3 formas de entrar na nossa mente. A primeira delas, mentira. Não foi assim desde lá do Éden? Quando ele chega para Eva e fala, foi isso que Deus te disse, que tu não pode comer de nenhuma árvore. Ele estava mentindo, porque Deus falou totalmente ao contrário, pode comer de todas as árvores, mas do dia que tu comeres da árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrerás. E ele já veio com uma mentira. Então ele lança mentira na nossa mente. A segunda, ele lançou dúvida. Não foi isso que ele lançou na cabeça de Eva? Falou, é isso que Deus falou, que tu não pode comer de nenhuma? Aí Eva já deturpou um pouco da palavra. Não, ele disse que eu posso comer de todas as árvores, mas não posso tocar na árvore do conhecimento. Ou seja, ela já foi enganada pela dúvida. Então o diabo mentiu, colocou em dúvida e ela pecou. E outra coisa que o diabo usa nas nossas mentes ainda hoje, se chama distrações. É nisso que ele tem entrado na nossa mente hoje, trazendo distrações em todas as áreas que a gente está. Se a gente não cuidar, o diabo ele é tão sutil e trabalha tanto na mente, que nós líderes, pastores, se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente está distraído com o púlpito, está distraído com a obra da igreja, está distraído com o que Deus nos chamou para fazer, e a nossa casa está descuidada, nossa casa está desprotegida, porque ele vem com distrações. E uma coisa eu aprendi, através de Marta e Maria. Você sabe a história? Não sabe a história de Marta e Maria? Maria estava aos pés de Jesus e Marta preocupada com os afazeres. Irmão, ela estava fazendo alguma coisa errada? Não estava fazendo nada errado, ela estava fazendo, querendo servir, era a cultura, fazer, mas ela estava fazendo a coisa certa no momento errado. Então eu aprendi que muitas vezes o que vai ser distrações não são pecados, mas são coisas lícitas que a gente acaba fazendo. Talvez o nosso trabalho é uma distração. Talvez a nossa faculdade é uma distração. Talvez uma ida na academia é uma distração. Então ele vai usando distrações, coisas que não são lícitas. Cada uma dessas que eu falei para vocês. Não existe mal nenhum trabalhar. A palavra, pelo contrário, manda a gente trabalhar. Não tem nenhum mal a gente ir numa academia. Não tem nada de ilícito nisso. Mas só que distrações podem nos roubar do lugar que Deus quer nos colocar. Distrações podem roubar a nossa mente. Distrações podem fazer a gente se amoldar ao padrão do mundo. Então ele usa o mundo sempre ao nosso redor para nos distrair das coisas de Deus. Como fala lá em Efésios 6,12, que a nossa luta ela é espiritual. E como que eu faço, pastor, para evitar que Satanás contamine a minha mente, para me proteger contra essas setas que Deus tem lançado na minha mente? Como que eu faço para isso? Bom, primeira coisa, nós precisamos ser seletivos com aquilo que entra na nossa mente. A palavra diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, o que a gente tem alimentado a nossa alma com os nossos olhos? Nós precisamos ser seletivos. Quem nós temos ouvido? Nós precisamos ser seletivos. Porque isso a ciência já explica, que nós somos pelo menos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Por isso que quando a gente convive com os nossos pais, a gente cresce parecido com os nossos pais. Por isso que quando a gente está numa roda de alguns empreendedores, vão ser parecidos e vão começar a ouvir um ao outro, porque a gente dá ouvido para aquelas coisas. Então comece a ser mais seletivo naquilo que chega a você, nos seus olhos, no seu ouvido. Quer ver alguns exemplos de coisas que são lícitas, mas muitas vezes não convém, como fala a palavra? Às vezes a gente deixa filmes entrar na nossa mente. Que tipo de filme você tem olhado? Que tipo de filme você tem assistido? Você tem negociado alguns princípios para assistir filmes que não deveriam estar assistindo? Que livros você tem lido? Será que você tem firmado na palavra de Deus ou tem acreditado em livros por aí com ciências humanas? Não existe muito livro que é bênção, que Deus faz, capacita, está aí, a gente escreve livro.
Nossa igreja lá é uma bênção, escreve muitos livros de Deus. Mas que livro você tem lido? Quem você tem acreditado? Programas de TV que você tem assistido? Como andam as redes sociais, irmãos? Nós precisamos ser seletivos. Rede social é uma bênção. Hoje a gente usa, né, principalmente a minha mídia, minha designer, ela é tudo, né? E hoje a gente usa para quê? Para proclamar o evangelho, irmão, é bênção demais. Mas para que você tem usado? É para renovar a mente ou para poluir a sua mente? Então precisamos ser seletivos. Se nos alimentarmos de conteúdo que promove o pecado, nossa mente vai ser moldada para o pecado. Porque aquilo que a gente pensa, a gente é. Então precisamos selecionar essas coisas e não tem nada de ilícito. Eu assisto filme lá em casa, nós assistimos, nós lemos livros, nós fazemos todas as coisas, mas sempre a gente seleciona aquilo que entra na nossa casa, através da TV, através do celular, através de outras pessoas que sentam na nossa mesa. Então nós precisamos ser seletivos com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Por isso comece a selecionar, comece a transformar a sua mente por isso. E seguindo para a parte final, Paulo ele traz uma exortação, Paulo ele traz uma saída, então a gente precisa renovar a nossa mente. E depois ainda Paulo traz uma bênção. Por quê? Porque quando a gente transformar a nossa mente, a parte final do versículo diz: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, a renovação da nossa mente não é só para nos afastar do pecado, mas é para nos abençoar com aquilo que Deus tem para nós. Para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É para isso que serve a renovação da mente. Não é somente para nos afastar do pecado, ela vai fazer isso. Mas Deus fez isso por um propósito maior. Deus fez para quê? Para que a gente viva a vontade, para que a gente experimente a verdadeira vontade dEle. Porque à medida que nós somos transformados, nós vamos discernir o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque muitas vezes o teu chamado está limitado pela tua crença. Porque eu tinha uma crença. Eu vim de um casamento dos meus pais, um casamento fracassado. Meu pai adúltero, traiu minha mãe várias vezes, se separou, saiu de casa. Então a crença que eu trouxe era o quê? Casamento nenhum dá certo. É normal se separar. É normal um casamento não dar certo. E aí entrei num casamento. 1 ano e meio do nosso casamento, nós estávamos nos separando, porque é uma crença que eu trouxe. É uma crença que a gente carrega. E aí a gente começa a se amoldar e ver que a gente está na mesma coisa. A gente começa a perder o foco, perder a essência. Mas quando a gente transforma a nossa mente, a gente começa a discernir verdadeiramente o chamado e o propósito que Deus estabeleceu sobre nós. Quando a gente discerniu e começou a restaurar o nosso casamento, quando a gente estava um pouquinho melhor, um pouquinho mais firmado na palavra, trabalhando, Deus aí nos levanta e fala: agora, eu mudei toda a tua crença, porque agora eu botei uma mentalidade do reino. E todo casamento nasceu para dar certo. E todo casamento Deus pode transformar. E todo casamento vocês devem lutar até a última esperança, porque ele pode ser restaurado e pode ser transformado. Porque casamento é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. E aí quando Deus mudou essa nossa crença, a gente começou a discernir então o que Deus desejava para nossas vidas. E hoje é onde a gente trabalha. Na área que a gente mais passou dificuldade, principalmente eu. A Grazi veio de um lar ainda mais funcional que o meu. Mas eu vim de um lar totalmente destruído. E aí totalmente moldado por aquilo. Por aquela crença, por aquela mentalidade. E precisei renovar a minha mente, transformar a minha mente. Através da palavra do Senhor. E a vontade de Deus aqui, ela é descrita pelo menos em 3 virtudes. A primeira delas é a bondade. Então a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa para nós, porque a palavra diz que Deus é bom. Jesus fala isso, quando os fariseus, ou quando as pessoas boas vinham falar: mestre, mas como tu és bom? E fala: não, eu não sou bom, bom é aquele que me enviou. Porque Deus é bom, então a sua vontade é boa. E a gente só vai experimentar a boa vontade de Deus quando renovar a nossa mente. Depois fala que ela é agradável. A vontade de Deus é agradável para nós.
Porque a vontade dele é quando nós submetemos a ela, é aí que a gente vai encontrar paz, satisfação, alegria, desfrute, quando a gente estiver dentro dessa agradável vontade de Deus. Bom, uma pessoa próspera não é uma pessoa que tem tudo e pode comprar o que ela quiser. Uma pessoa próspera é uma pessoa que consegue viver a vontade agradável de Deus. Que ela se contenta com tudo o que ela tem. Tudo aquilo que eu e você temos já é necessário para cumprir o chamado que Deus tem na minha e na sua vida. E aí a gente tem muitas crenças erradas sobre isso. Fala, pastor, para mim escrever um livro eu preciso ter dinheiro. Pastor, para fazer isso eu preciso ter dinheiro. Pastor, eu não consigo fazer isso porque lá na minha casa não era isso. E aí a gente traz essas crenças para a nossa vida. Irmão, mas Deus ele já colocou dentro de nós tudo aquilo que é necessário para a gente fluir no nosso propósito e no nosso chamado. E tem coisas que Ele só não entregou ainda, porque a gente não se posicionou nele. Tem coisas que Ele não entregou na minha mão e na sua vida ainda, porque a gente não está preparado para receber. Então a gente precisa acelerar para encontrar essa agradável. Mesmo em meio a desafios, nós precisamos se submeter. E depois vem a perfeita vontade. A vontade de Deus é perfeita porque não tem falhas. Porque Deus ele não erra, porque Deus ele não falha. Porque Deus ele não se adianta, Deus ele não se atrasa. Quem tem poder de fazer isso é nós. Nós muitas vezes atrasamos. Eu atrasei muito tempo do que Deus tinha para fazer na minha vida e através dela. Talvez você tenha atrasado muito tempo. Mas Deus ele não atrasa e Deus ele não falha. Deus ele sempre vai ser perfeito. E a vontade dele sempre vai ser perfeita. E muitas vezes a gente tem esse problema da nossa crença também. Achamos que nós é que sabemos o que é melhor para nós. Mas é sempre Deus que vê um todo. Porque a gente quer julgar muitas vezes a nossa vida por algo que a gente viveu 1, 2 anos. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele já nos formou antes da fundação do mundo. E Ele já nos conhece por toda a eternidade. Então nós somos muito limitados, irmão, para ver aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai nos usar. Mas Ele já viu tudo e Ele pode ver tudo. E Ele pode ver muito mais além. Então nós precisamos nos submeter à vontade dEle e confiar que o plano dEle é perfeito para nós. Porque Deus é perfeito. E quando a gente renovar a nossa mente, nós vamos viver essa boa, perfeita e agradável. Então Romanos 12, 2, ele nos chama a viver contra essa cultura que o mundo tem nos colocado. Porque nós precisamos renovar, transformar a nossa mente. Nós precisamos renovar nossas crenças e começar a se firmar mais na palavra de Deus. Eu queria deixar pelo menos 3 aplicações para que você aplique durante essa semana na sua vida e comece a andar em cima disso. Comece a viver em cima disso. Comece a se firmar em cima disso. Primeira coisa, avalie as suas influências. Avalie aquilo que está te influenciando. Porque o que está nos influenciando está alimentando a nossa mente. Faça uma análise do que você tem assistido, de que você tem lido, com que você está passando a maior parte do seu tempo. Isso vai moldar a nossa mente. Se nós passamos a maior parte do tempo com a palavra de Deus, é ela que vai moldar a nossa mente. Se nós passamos a maior parte do nosso tempo com o Instagram, é ele que vai moldar a nossa mente. Se você passa a maior parte do seu tempo fazendo coisas que não produzem nada, é isso que vai moldar a sua mente. Viva de acordo com os padrões que Deus tem. E identifique quais os padrões que estão te aproximando de Deus e aqueles que estão te afastando de Deus. E tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente precisa colocar um basta. Precisa ser radical. Segunda aplicação, cultive uma mente transformada. E para a gente transformar a nossa mente, como eu falei para vocês, um mergulho diário na palavra de Deus. Se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Se aprofundar naquilo que Ele tem, naquilo que Ele é. Ore constantemente, buscando para que o Espírito Santo revele na nossa mente essa transformação, para que Ele trabalhe na nossa mente. E a terceira aplicação, confie na vontade de Deus para nós. Porque não interessa se nós estamos enfrentando decisões difíceis, passando por fases de incertezas,
passando por dificuldades. Mas nós precisamos confiar na vontade que Deus tem para nós, porque Ele conhece o nosso caminho. Ele sabe os pensamentos que tem a favor de nós, como fala a sua palavra. Por isso, comece a aplicar isso na sua vida. Comece a avaliar as influências. Aqui tem influenciado você, a sua casa, a sua família. Comece a cultivar uma mente transformada através da palavra e da oração. E principalmente, confie naquilo tudo que ela vai te revelar. Porque talvez a gente não vê, irmão. Quando eu fosse ver 18 anos atrás, que meu casamento poderia ser restaurado, eu não acreditava mais. Pelo contrário, usava parte da palavra para dizer que meu casamento não tinha mais solução. Mas quando a gente começa a ter relacionamento com a palavra, a vontade de Deus vai ser estabelecida. E é ela que tem que ser prioridade na nossa vida. Amém? Queria convidar você para se colocar de pé. Por isso que a batalha maior que acontece é na nossa mente. E a transformação tem que partir da nossa mente. Por isso não adianta muitas vezes a gente querer mudar, transformar alguém. O que a gente precisa mudar é a mente da pessoa. O que a gente precisa influenciar as pessoas. Aquilo que a gente sempre fala para os casais: eu não tenho poder de mudar a minha esposa, e ela jamais vai ter poder de mudar quem eu sou. Mas o que ela tem um grande poder é o que? De me influenciar. Porque tudo que está ao nosso redor influencia. Então, com o teu posicionamento dentro de casa, você pode influenciar seu marido, você pode influenciar sua esposa, você pode influenciar seus filhos, você pode influenciar o seu trabalho, você pode influenciar a faculdade, pode influenciar o colégio onde você trabalha. Nós podemos influenciar quando nós renovarmos a nossa mente. E Deus conta comigo e com você para que a gente possa ser a verdadeira resistência para os padrões que o mundo tem tentado implementar na nossa vida. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero estar orando por você essa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu sei que essa Tua palavra é difícil, Senhor, de ser digerida. Senhor, eu sei que essa Tua palavra, Senhor, vem em desencontro de muitas crenças que nós carregamos ao longo da nossa vida. Senhor, tantas travas, limitações, tantos jugos, tantas correntes que nós temos trazido, Pai, através dessas limitações que nós mesmos colocamos, através da nossa crença, através da mentalidade errada. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. Senhor, eu creio que essa palavra de renovação da nossa mente, Senhor, é uma unção que está sobre a Tua igreja aqui essa noite. Por isso, o Espírito Santo de Deus começa agora a trabalhar na mente de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, começa a tocar agora na nossa mente. Começa, Senhor, a revelar agora qual tem sido as más influências. Começa a revelar agora não como acusação, mas sim como uma transformação. O que nós temos deixado entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. O que nós temos feito, Senhor, com aquilo que Tu confiasse a cada um de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, é Tu que nos convence de todo o pecado, de toda justiça, de todo juízo. Por isso, Senhor, assim como Davi, sonda o nosso coração essa noite. Sonda o nosso coração, Senhor, para nós entendermos, Pai, o que tem nos influenciado, o que nós temos alimentado, o que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa, que cultura nós temos deixado entrar dentro da nossa casa, o relativismo que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa. Senhor, princípios que nós temos abertos mão, Pai, que nós não deveríamos, que nós temos pago um alto preço, Pai, por negociar princípios dentro da nossa casa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, cada um dos Teus filhos aqui essa noite, Pai. Senhor, que Tu venha derramar, Senhor, uma verdadeira transformação de mente neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desperta sede e fome pela Tua palavra. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que talvez pelas suas próprias forças não conseguiriam, mas pela provisão do Teu Espírito Santo, Pai, que venha incomodá-la, Senhor, para buscar a Tua presença, buscar, Senhor, a Tua palavra, buscar, Senhor, a Tua renovação de mente, Senhor, para cada um de nós. Por isso, Deus, fortalece, Senhor, aqueles que estão fracos, fortalece, Senhor, aqueles que estão desanimados, fortalece, Senhor, aqueles que deixaram de acreditar nas Tuas verdades.
aqueles que pararam de viver a Tua vontade, Deus, influenciado por alguma crença, alguma limitação. E Senhor, em nome de Jesus, que toda seta do inferno, Senhor, toda seta do inferno lançada contra a nossa mente essa noite venha cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda seta do inferno, toda influência do maligno, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. E Senhor, nós só damos ouvidos à Tua voz, nós só damos ouvido ao Teu Espírito Santo, para que Ele venha